Fala, Thiago. Fala, Marco! Agora tá dando certo, né? Sim, está ótima a imagem. Com emoção é mais gostoso, né? Com certeza. Então, bora começar. Muito mais. Marco, nós vamos iniciar a live. Para quem não estava acompanhando, a gente já teve um início de live, mas agora nós estamos entrando novamente. Então, eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz para você, mas antes, novamente, eu quero te agradecer por escolher a nossa página como um veículo para contar a sua história depois de mais de 25 anos, né? Porque a novela já tem mais de 25 anos que foi estreada, que estreou aqui no Brasil, na TV Manchete, e você iria fazer o José Maria, mas acabou que o destino, as coisas ocorreram de uma forma diferente. Então, obrigado por contar a sua história pra gente. E para iniciar, eu gostaria que você falasse sobre como chegou esse convite. Se você foi convidado para a novela ou se houve um teste para você ser o José Maria. Então, antes de falar sobre o teste, já que a gente está iniciando a live, eu vou voltar a agradecer o pessoal, os seguidores da novela Chico da Silva, que isso me motivou bastante a poder fazer essa live, para ver tanto que... Parecendo que a novela aconteceu ontem, né? Porque os fãs estão seguindo e comentando. Eu recebi tantas pessoas, tanto no Marco Polo Giacomini, como no fã-clube, que eu queria agradecer as meninas que cuidam do fã-clube, e perguntando sobre isso. O que eu achei mais interessante é essa aproximação e essa gentileza de todos vocês, de todo mundo participando. Então, eu quero agradecer de coração, de carinho, tudo aí, pelo incentivo e tudo. E agora, sobre a questão do José Maria, vou repetir para quem não ouviu, que foi o seguinte: eu recebi um telefonema de uma produtora de elenco do Rio de Janeiro. E ela falou assim: Marcola, Vancini quer te conhecer. E eu, por ignorância, pela idade, 23 anos de idade, não sabia que era o Vancini. E fui pesquisar sobre Walter Avancini. E brinquei com essa produtora. Falei: olha, vou levar minha carteira de trabalho, porque ele vai me contratar. Ela falou: calma aí, pega aí. Vai leve aí, porque não é por aí não. E foi marcado da gente pegar um carro na Rua do Russo, que é na Glória, que é na antiga Glória, aquela antiga Manchete, que é na Glória, e para encontrar lá, porque para o carro me levar nos estúdios de Água Branca, onde o Avancini estava finalizando a gravação de Tocaia Grande. E cheguei lá, para minha surpresa, estava cheio de atores. E não era um carro, era um ônibus, então estava muita gente ali, e muitos atores, né? Eu falei: buraco mais embaixo, tem que vamos com calma. E fui no ônibus ali, fui até do lado do Cláudio Lins, que ele estava sendo sondado também para poder fazer essa novela, e fomos levados lá para o estúdio. E para os meus amigos atores, para quem conhece lá Água Grande Estúdio, onde a gente gravava, o Avancini tinha a sala dele, e tinha uma antessala que era a secretária, e tinha mais umas duas pequenas salas onde tinham coisas ali acontecendo. E como a sala da secretária estava pequena para todos os atores ficarem, e uns ficaram sentados, outros em pé, e eu como, né, fiquei em pé ali mesmo, esperando alguma coisa acontecer, inquieto. Fui até uma antessala que tinha, e cheguei nessa antessala, vi um papel pequeno preso na parede, e estava escrito o nome dos personagens, dos atores da novela Chica da Silva. E ali tinha escrito Zé Mulher, aí estava escrito Marco Polo. E eu fiquei surpreendido, né? Eu falei assim: cara, como assim, né? Tem o nome de um personagem e de repente está meu nome ali. E eu, na cabeça, na hora, eu falei: pô, Zé Mulher deve ser o pegador da novela, vai pegar todas, né? Vai ficar ali e passar o rodo da novela. E fui com aquela mentalidade ali. E fiquei na porta em pé. Quando a Avancini abriu a porta, aí muita gente ali sentada, lógico, a Avancini é figura muito marcante, né? Séria, né? Cara sério, e todo mundo começou a se mexer, e eu na minha de boa, né? Era ele porque estava abrindo a porta, até que ele virou e falou: Marco Paulo, entra aqui. E entrei na sala, os atores meio que ficaram: pô, como assim? O cara vai botar aí na frente da gente, né? Quem é esse cara? E entrei na sala dele, e ele me apresentou o personagem do Zé Mulher, e foi totalmente oposto daquela imagem que eu tinha criado há 3 segundos atrás. E eu fiquei apaixonado pelo personagem quando ele me falou. Mas até então, quando a gente estava conversando, eu não sabia da importância do Zé Mulher
na novela, eu sabia que ele tinha uma importância muito grande na trama, saberia que ele ia ser muito legal. E o Vancini me falou, eu vi um filme seu, um filme que eu tinha ganho prêmio no Festival de Cinema de Havana, em Cuba, no qual fui o primeiro ator brasileiro a ganhar esse prêmio, e ele falou, fiquei com você na cabeça, e queria muito que você fizesse o Zé Mulher. Eu falei, claro, putz, vai ser uma honra para mim, vai ser um desafio, mas eu conto muito com a sua ajuda, sou inexperiente em televisão, até porque estava no cinema, né? Tinha feito algumas produções de cinema, e precisa da sua ajuda, né? Ele falou, estamos aqui para isso, né? Para a gente te ajudar. Mas tem uma pergunta antes da gente fechar, para saber uma coisa sua. Você é gay? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, isso é importante, porque eu quero a sensibilidade para o personagem para essa construção, até porque ele é um cara muito bom, ele é um cara muito honesto, tem que passar credibilidade, e é muito divertido. Então, eu quero a sensibilidade para o personagem, para trazer o personagem. E nisso eu fiquei emocionado, né? Para quem sabe o que eu estou falando, o Vancini é uma figura que, né, não chega até ele, eu dei um abraço nele e falei, putz, Vancini, gratidão, obrigado por essa oportunidade, e vou fazer o máximo para poder defender e te agradar na expectativa de tudo que puder, e conto com a sua ajuda. E pronto, foi isso que aconteceu. Fui para a sala do Emílio, que era o diretor financeiro da Manchete, para a gente negociar, e eu não tinha nem noção do que seria o valor, era Manchete, né, na época, e eu perguntei para a produtora de elenco que estava ali perto, eu falei, qual que é a base salarial que vai ser? Ela me falou um valor tanto, eu fui com aquilo na cabeça, eu falei, aquilo. Aí cheguei lá, antes de passar na sala do Emílio, tinha a sala dos atores. Você chegar na sala dos atores, e lá dei de cara com a Giovanna Antonelli. A gente tinha feito já alguns trabalhos, a gente começou fazendo vários outros cursos juntos, né? E a Giovanna me viu, encontrei com ela estava terminando de gravar Tocaia Grande, e ela perguntou se eu ia fazer, o que eu estava fazendo lá, eu expliquei que eu ia fazer Chica, né? E perguntei se ela ia fazer, ela falou que ainda não sabia, que ela estava finalizando a gravação do Tocaia Grande, e fui negociar o salário com o Emílio. Deu tudo certo. Digo que foi uma negociação muito difícil, foi a mais difícil, mas deu tudo certo. E foi isso. E foi bom, monetariamente falando? Foi engraçado que eu joguei muito, agora eu posso falar, né? Eu joguei muito, porque quando ele falou assim, quem é você? Eu falei, sou Marco Polo. Ele falou assim, e? Eu falei, você mandou vir aqui, vou fazer o personagem Zé Mulher. Quem é Zé Mulher? Eu falei, se você não sabe, como é que eu vou saber? Entendeu? Aí ele olhou assim, fez um estilo assim, olhando debaixo como se fosse a gaveta, né? Abrindo a gaveta, olhando assim, falando assim, Zé Mulher? Nunca ouvi falar desse personagem. Bom, não interessa. Quanto você pensa em ganhar? Eu falei, Emílio, é o seguinte, não é que eu penso em ganhar, eu quero saber o que você tem para oferecer, né? Quanto vocês vão oferecer. Então essa negociação ficou lá enrolando até chegar no momento. Quando ele falou o valor que ele ia me oferecer, era o dobro do que aquela produtora de elenco tinha me falado no começo. E eu ri de nervoso, né? Porque eu falei, putz, vou ganhar o dobro. Mas eu ri de nervoso, mas aí eu usei poder falar, tá bem abaixo do que eu estava imaginando. Porque eu sabia que a Vancini me queria, sabia que meu nome estava ali naquele papel no início ali. Eu tinha visto isso, e a conversa que eu tive com ele, como foi muito franco, olho no olho. Então, joguei. E para poder conseguir um salário que eu achava bem legal, e foi bem legal, foi bacana, deu tudo certo. E quanto foi? Quanto foi? 25 anos atrás? Só sei que era um dos maiores de lá, da época do Chico da Silva, era um dos maiores. O pessoal aqui embaixo nos comentários está colocando que a Thaís ganhava 600 mil. Não sei se é verídico, mas eles estão colocando aqui nos comentários. A mãe da Carla Regina era 2.500. Pessoal, onde estão pegando essas informações? Eu quero saber. Que a dona Celiana Gutmann, segundo eles, né? Você acha que estava nessa faixa? Você lembra mais ou menos, ou Marco Polo? Olha, eu só sei que na época eu era o quarto maior salário lá de Chica da Silva. Parece que tinha a Thaís, a Galisteu e mais 2 na frente, né? E mais corrigido com o salário atual, mas era bem bacana, dava para ficar muito feliz.
Eu falei 600, perdão, 600 mil, pessoal, 6 mil, tô me corrigindo Ah, aqui. Perdão, pessoal. Eu também estou falando assim, mas, perdão, 6 mil. Pra época era muito, né? Nós estávamos na época do Real, né? No início do Real, se não me engano. Ou era o Cruzeiro? A gente, não me lembro, eu era criança. eu não Você sei. lembra, Marco Eu acho Polo? que era ainda Real, Cruzeiro, era por aí, era Real Acho que mesmo, estava nessa transição, né? era Real. Creio que sim. Não, era Real. E Real? Era Real, já era Então Real. era um bom dinheiro. Hoje, 6 mil era muito dinheiro. Marco Polo, ainda falando sobre informações sobre o José Maria, quais foram as informações que você recebeu do Walter Avancini nesse primeiro momento, além de que ele teria que ter toda essa pureza e tudo mais? E depois, e ele chegou a te dar um DNA? Porque alguns atores falaram que o Walter Avancini dava uma palavra-chave, que era para o ator lembrar daquela palavra-chave quando estava atuando. Você Uhum. chegou a receber mais informações e esse DNA? Bom, o Avancini, a informação que eu tive foi essa que eu falei, dele passar todas as informações sobre o Zé Mulher. Mas quando eu fui contratado, a gente começou a ter uma equipe, tinha uma equipe toda preparatória, estava fazendo a preparação do elenco, de figurino, de teste de maquiagem, de prosódia, de como se comportar, de como comer, porque tinha que comer com a mão na época. Então a gente tinha toda uma preparação para poder fazer essa novela. Então nessa preparação, a gente começou junto com uma professora, que eu lembro que era uma senhora, eu não vou lembrar do nome dela aqui, uma mulher muito elegante, e ela falou assim para mim: você sabe a responsabilidade que você vai ter, né? De poder interpretar um homossexual de 1750. Eu falei: imagina. Ela falou: não, você não imagina, você é muito novo, você tem 23 anos. Porque naquela época não se podia ter trejeitos, fazer coisas que incomodasse a sociedade. Se hoje, nos dias atuais, isso já é difícil, hoje imagina aquela época, a gente está falando de 1750. Até porque esse sujeitinho ia para a forca, cortava as mãos dele. Então você vai ter que ter uma compulsão muito sutil para fazer esse personagem. E foi o que nós desenvolvemos junto com isso. E eu, aproveitando, mais novo, né, tinha 23 anos de idade, feições mais finas, com maquiagem, com cabelo, porque estava com cabelo e botava aplique, botava ele enrolado também. Então, realmente, eu virei uma boneca, virei uma menina, né, com um personagem assim. E fiz uma composição baseada dentro do estudo que nós todos desenvolvemos uma equipe. E apresentei para o Avancini, claro, lógico, era o diretor-geral, que a gente tinha que sempre pedir o aval dele, e foi aprovado, adorou, e falou assim: as correções a gente vai fazendo com o tempo, mas vai por esse caminho, é isso. Eu quero dessa forma, e vamos trabalhar dessa forma. Falei: beleza, saí satisfeito de lá, tudo certo, e comecei o meu trabalho e comecei a gravar. Certo, entendi. E você chegou a fazer algum... Você já conhecia a história da Chica da Silva antes da novela, do personagem histórico, ou não? Foi durante o processo que você foi tendo essas informações? É o que eu falei, ela tinha 23 anos de idade, muito novo, né? Minha carreira foi muito rápida, assim, muitas coisas que eu fiz, então não tinha esse conhecimento, não tinha essa cultura. Eu recorri ao meu pai, na época era vivo, ele me passou toda a informação da Chica, de tudo, fui ler, pesquisar, ver filme, aí me informei a responsabilidade que eu estava, o empreendimento que eu estava, na produção que eu estava, a partir desse momento. Certo. O pessoal está perguntando aqui, chegou o numerólogo Marcos. Ele quer saber se o seu José Maria tinha cabelo vermelho. A gente já viu pelas fotos que não, era um cabelo preto. Mas foi cogitado em algum momento em mudar a cor do seu cabelo ou não? Sempre quiseram preto? Não, sempre preto, sempre foi preto. Sempre foi preto. Certo. Muito bom. E quando você recebeu o roteiro pela primeira vez? Porque acredito que no roteiro você teve informações dos próximos capítulos, de algumas coisas que iam acontecer mais à frente. Como foi sua reação quando você leu o roteiro e você viu as primeiras cenas que você teria que atuar? Recebi o roteiro e fui estudar o roteiro, né? E dentro de uma proposta do que a gente estava fazendo, e a partir do momento que o roteiro foi chegando, eu fui vendo a importância do Zé Mulher. Na época a gente chamava ele até mais de Zé Mulher do que de Zé Maria, né? Porque ele era uma mulher praticamente.
Então, nas cenas, muitas das vezes vinha essa informação. Então, aí eu fui vendo a importância dele dentro da novela, a importância que ele tinha até da parte cômica, que era mais leve, mais sutil, mais legal, e a gente foi trabalhando dessa forma. Certo. E você chegou a viajar para Diamantina, né, nessa primeira fase da novela? Ou Não, você somente gravou na cidade cenográfica? não, eu fiquei gravando externas em estúdio, porque gravei 20 capítulos, e fui externas, estúdio, Maricá, é, Água Grande. Diamantina não foi, não. Diamantina foi um determinado elenco que era do núcleo da Chica, onde faziam cenas ali no Rio, e na época Thaís tinha 17 anos de idade, né? E tinha toda uma censura envolvida, então teve esse cuidado com a nudez, que foi super explorado com cuidado para que ela completasse os 18 anos. E você mandou uma declaração pra gente, Marco, falando que os atores iam para sua casa, né, ao final das gravações. Você Isso. morava perto dos estúdios de Água Grande? Não, não, não. Morava na Lagoa, cara. Morava ali na Lagoa. Então, assim, por quê? Porque a gente saía do estúdio de Água Grande e voltava para a vida normal, né? Ia de carro ou de ônibus da produção, de carro da produção, ficava até a manchete. Muitas das vezes eu ia. A Giovana tinha comprado o primeiro carrinho dela, então eu morava na Lagoa, ela morava no Leme. Então, o que aconteceu? Como a gente era do mesmo núcleo, eu pegava um táxi até a casa da Giovana. Aí a gente acordava, ela batia na janela e a gente ia então, comer rapidinho na padaria do lado e pegava o carrinho dela para poder a gente ir para as gravações. Mas a minha casa era ali na Lagoa, então a gente saía porque todo mundo estava praticamente no centro, zona sul do Rio de Janeiro, né? Alguns atores estavam hospedados ali no Leme, que era de Portugal, que era de São Paulo, estava ali no Leme também perto, então acabava que minha casa ali na Lagoa era um ponto de. Além de ser um ponto de encontro, que virou o lugar onde a gente ia descontrair, desabafar, choramingar. Por que Choramingar? Não, a novela, fazer uma novela é um clima, né? E assim, é o que eu falei, Chica da Silva para mim foi uma obra-prima, né? Tá no meu top 10 de novela. E só que foi muito perrengue, né, para todos nós atores ali que estávamos fazendo. E o clima tenso, as coisas. Imagina, eu, no 23 anos de idade, pegar um personagem de uma importância desse tamanho, de repente, estou gravando com Walter Avancini, né, um ícone da televisão, onde eu não sabia qual era o método dele de trabalho. Então, o trabalho dele era usar psicologia. Ou então, muitas das vezes, nunca aconteceu comigo, mas já vi casos, ouvi casos, e falaram para mim casos que acontecia até ele sair correndo atrás do ator com um pedaço de pau, né? Para poder fazer do jeito que ele queria. Então, a pressão psicológica era muito grande para todos nós, né? E fora como lá em casa era 100% onde a gente fazia as reuniões, então você está ouvindo a história de um, ouvindo a história de outro, você ouvindo que uma atriz de repente não está dormindo, que ela acorda batendo a cabeça na parede porque está tensa, tendo que tomar remédio, a determinada atriz fazendo uma cena de estupro e que ela não gostaria de ter feito aquela cena, mas foi obrigada, porque ela precisa, é atriz, necessita daquilo para poder estar fazendo, e depois se arrepender de como foi explorada aquela cena dela e, né, imaginar como seria em uma cena daquela atuar. Então você vai tomando as dores, você vai vendo tudo acontecendo à sua volta, né? Você vai vendo tudo ali, cada caminho seguindo, e você começa a questionar algumas coisas. Então vocês encontravam esse conforto um do outro na sua casa, que é o momento que tinha essa reunião, em que vocês conversavam sobre as questões tanto boas quanto ruins da produção nos bastidores. A gente se divertia, né? Todo mundo, a gente era um elenco unido, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. Todos nós jovens, a galera, né, na mesma função, na mesma vibe ali. Então a gente tinha um carinho muito grande, todo mundo era muito, né, próximo, respeitava, atencioso, às vezes bem, né, os atores que moravam em Portugal, que estavam hospedados lá,
no Leme, os atores de São Paulo, então muitos outros atores que moravam no Rio de Janeiro passavam e pegavam eles para poder ir lá para casa. Todo mundo tinha esse cuidado, esse carinho, essa atenção. A gente era um elenco bem unido, né? Não só o elenco, mas eu acho que também a equipe, toda uma equipe que estava envolvida com a novela, era uma equipe muito afiada, muito profissional, que a gente tinha muito orgulho de estar sendo defendido por eles. A parte da direção de fotografia, de figurino, de maquiagem. Então, a gente se sentia protegido nesse âmbito aí, nessa atmosfera, na situação envolvendo o personagem. Mas agora, de fato, era um clima muito tenso, né? Gerado pelo Avancini, na pressão psicológica de tudo como você está fazendo. Mas vamos com calma, vamos por etapa. Certo. Quando eu coloquei a sua imagem vestido de José Maria, com os cachinhos e tudo mais, você recebeu alguns comentários da Cecília Oliveira, da Carol Carmo e da Carla Almeida. Todos eles falaram que você ficou muito parecido com o Santiago, que era o Charles Miller. Caramba, eu vi isso. Eu acompanhei todos os comentários, eu estava vendo, acompanhando tudo ali. Mas é uma honra, né, parecer com o Charles Miller. Para mim, o Charles Miller, que fez o Santiago, foi um dos atores mais bonitos, né, da época, né? Um cara que tinha uma feição muito bonita, realmente era um cara que lembrava um pouco até o Marlon Brando, né? Agora me comparar com ele, aí, né, beleza, obrigado, fico agradecido, muito legal, obrigado. Tá subindo aqui vários elogios a você, essa beleza. Ele continua lindo e tudo mais, vários corações. Pessoal, já sou um senhor, tenho quase 50 anos de idade. Então você entrou na fonte da juventude, né? Tomou alguns goles lá. Marco, é o seguinte, eu também fiz uma postagem que saiu no jornal de uma foto sua ao lado do André de Mauro, que fez o Dom Duarte. E na legenda da foto fala que naquele momento vocês estavam durante o momento de troca de figurino, experimentando o novo figurino ali. Você já sabia que no futuro o André de Mauro, né, que iria ser o Dom Duarte, já de alguma forma seria aquela pessoa que iria fazer parte da sua história, né, tentando te agarrar, no caso José Maria, não você? Vocês já sabiam disso e davam risada da situação ou não? Não, eu não sabia dessa história. Mas, assim, o grande barato até foi assim, porque o André, ele fazia uma produção, aliás, sempre estava envolvido com produção, e a gente do meio todo mundo se conhece, né? Então, várias vezes tinha mandado currículo também para o André, para poder me chamar para alguma coisa, algum trabalho. E quando eu fui chamado para fazer Chico da Silva, o André até falou assim, pô, eu sabia que um dia você está aqui com a gente, seja bem-vindo, que legal. Então, já formou uma cumplicidade, um respeito ali de igual para igual, né? Mas não sabia disso que ia acontecer, não. O pessoal mandou algumas perguntas aqui que eu tenho que citar, né? Que é o Érico Wenzel. Sobre sua relação com a Giovana. Você já falou que já conhecia ela antes, que vocês fizeram alguns cursos e que você reencontrou ela em Chica. Ele quer saber da amizade, mas você já falou disso. Eu quero saber como é que foi a troca de vocês dois nesse início na novela. Porque pelas imagens que a gente conseguiu, que eu postei aqui, percebeu que vocês tinham uma grande química um do lado do outro. Ela ria assim, você ria de volta para ela. Havia assim uma harmonia, né? Mas nos bastidores e nesse momento das trocas, você pode contar para a gente como é que era você e a Giovana Antonelli? A Giovana, como eu falei, a gente começou em cursos, né? Na batalha, ralando. Então, quando eu reencontrei ela lá e que vi que ela estava finalizando Tocar Grande, estava torcendo para ela fazer Chica da Silva, e quando a gente viu que a gente era do mesmo núcleo, né? Que ela ia fazer o Vírus é Mulher, a gente ficou muito feliz. E a gente se aproximou muito, mais ainda. Então, ficamos um colado com o outro o tempo todo. Então, onde eu ia, ela ia, a gente estava muito junto, muito ligado os dois. Então, que a gente sempre ia para as gravações juntos, quando tinha a mesma cena que ela estava na cena, né? A gente ia junto, eu ia para a casa dela e de lá a gente ia. E nesse meio tempo a gente estava colado um com o outro o tempo todo. A Giovana me ajudou muito, aprendi muito com a Giovana. A Giovana é muito inteligente, tem uma interpretação cênica maravilhosa e a gente se dava muito bem em cena também. A gente gostava a gente se curtia.
né, contracenando, que era muito legal. E a gente se divertia também contracenando, né? Porque Giovana, onde tem Giovana, tá tudo certo, tá tudo certo. E duas pessoas que faziam parte do seu núcleo também era a Miriam Pires, que foi a Dona Bem-vinda, e o Valnei Costa, acho que falei certo o sobrenome dele, que foi o Dr. Lourenço. Como é que era a sua relação com a Miriam Pires e com o Valnei? A Dona Miriam, é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar, quando o Avancini tinha me falado que ia fazer o Zé Mulher, não era uma avó, era uma mãe. Entendeu? Ele tinha uma mãe. Até depois, lá na frente, que eu fui saber que minha mãe seria Ângela Leal. E eu falando, caramba, legal que Ângela Leal ia fazer minha mãe. E depois foi trocado por avó. Então a Dona Miriam Pires entrou. E eu fiquei honrado. Falei, gente, eu vou ser neto da Dona Miriam Pires, nem acredito. Acostumado desde sempre vendo ela na televisão, né? Então foi uma honra. E eu peguei um carinho por essa senhora tão grande, a gente tinha um amor tão grande um pelo outro, ela me ensinava, me ajudava, lutava por mim, a gente tinha um respeito tão grande, uma amizade, e era uma pessoa tão bondosa, tão carinhosa, tão calorosa, que não cabia no coração dela. Não estou pipocando não, pessoal, estou falando a verdade, igual eu falei, vou entrar nessa live falando tudo o que aconteceu na minha vida, porque Dona Miriam Pires é uma magia. Sinto muita falta dela. E depois eu até falar outra coisa que ela fez por mim dentro da novela, que eu tenho muita gratidão por ela, tenho muito orgulho por ter passado contracenando com a Dona Miriam. E com o Valnei, como era essa O Valnei troca? também era um cara super divertido, legal, espirituoso, inteligente, né? Fazia o doutor lá. A gente chegou a gravar aquela cena, até que eu vi que vocês postaram lá do Zé Mulher, do Zé Maria, falando sobre a sexualidade dele, pedindo remédio, né? O cara todo desconcertado lá, que é uma cena hilária, divertidíssimo, e que o Piva fez muito bem. E só tenho elogios para o Valnei, porque sempre também esteve presente em tudo e participando e ajudando. E fora o seu núcleo, o núcleo da Chica, no caso, a Thaís Araújo e o Walter Wagner, o Vitor Wagner, você tinha alguma amizade com eles? Os conhecia bem ou não, por estar em núcleos diferentes, vocês não se viam tanto? Cara, é engraçado porque aconteceu uma história seguinte. Vou te contar uma história muito legal. Porque a Thaís era muito nova. Ela tinha 17 anos, eu tinha 23, então pode parecer, mas naquela época, 4 anos de diferença era uma diferença. Então a gente não tinha muita ligação na novela, a gente não tinha muita aproximação, até porque sempre eu andava com a Giovana. O Vitor, eu tinha pouca também aproximação com ele, né? Nunca estava, ele era um cara mais reservado, mais na dele, do estilo dele, mais simpático, educado, né? E eu fiquei mais amigo da Dona Mercedes, que era a mãe da Thaís, né? Eu fiquei mais amigo dela na época. Mas depois eu fui ficar mais próximo da Thaís depois da novela. Porque até tem uma história que o pai da Thaís me orientou a comprar um apartamento na época no Recreio, e foi esse apartamento na mesma rua da Thaís. Então quando tinha festas lá, reuniões final de semana, aí sempre a Dona Mercedes me convidava. Nem era a Thaís, não era a Dona Mercedes. Me convidava para estar lá. E eu ia, então, onde eu tinha uma aproximação mais da Thaís, assim. E, claro, fui nos eventos dela, indiquei a Thaís com a peça de Jô Soares que eu fiz, né? Aí indiquei a Thaís, mas ela, na época ela não pôde fazer, porque ela ia fazer Jumal, estava envolvido com essa novela. Ela foi comigo para fazer uma leitura. Então a gente sempre se respeita, se comunica, né? Admira, isso que é importante. Você falando disso, até foi uma pergunta que chegou para você sobre essa peça. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Foi a designer Maria Rita. Ela disse que assistiu essa peça com o Jô Soares, que você fez, né? A peça do Jô Soares, que foi incrível, que era um elenco muito jovem. E ela queria saber se você foi convidado ou fez teste para essa peça. Essa peça de Jô Soares, quem dirigiu foi o Eloy Araújo, um grande mestre na minha história. Ele escreveu a primeira novela que eu fiz, foi 74.5, Uma Onda no Ar, que também foi exibida na Manchete. E eu era o melhor amigo do Ângelo Antônio, que fazia o Fajardo,
E então aconteceu que depois da novela terminou, eu fiquei muito próximo do autor, até porque eu fundei um ciclo de leituras lá no Rio de Janeiro e eu chamei esse autor para colocar uma peça chamada Tango Bolero Tchá Tchá Tchá, na minha primeira leitura, e onde eu chamei a Bibi Ferreira para poder assistir a leitura. Ela comprou ideia, depois essa peça foi montada de sucesso. Aí, voltando ao que você perguntou, ou seja, não fiz teste, porque o Eloy, que ia dirigir a peça, ele mesmo falou, não, eu quero o Marco Polo nesse papel que eu vou trabalhar aí. E essa peça já tinha sido montada no Rio de Janeiro, e na época chamava Brasil da Censura e Abertura. É uma sátira sobre a política. E eu interpretava 53 personagens em cena. E essa peça já tinha sido montada na época do que o Jô escreveu e dirigiu, tinha sido montada e foi interpretado por Marco Nanini, Silvia Bandeira, na época que era mulher do Jô Soares, né? Quem outro? A Neila Torraca, eu acho, foi Neila Torraca, e Marília Pêra, exato, Marília Pêra. E eu entrei substituindo, claro que não, né? Mas eu entrei no lugar dos jovens atores, fazendo o papel que o Nanini tinha feito. Então, para mim, foi uma escola, né, porreta ali de teatro, onde eu interpretava 53 personagens, uma peça de Jô Soares, dirigido por Eloy Araújo, e foi para mim muito gratificante, foi uma experiência arrebatadora. Imagino. Só deixar vocês saberem que quem está aqui na live, adivinha? O doutor Lourenço, o Valnei maravilhoso. Valnei! Seja bem-vindo, Valnei. Beijo para você. Valnei, um abraço. Ele está elogiando aqui a gente, a mim, a você. Muito obrigado, viu, Valnei? Espero você numa live também. Tenha um ótimo domingo. Tenho conversado com ele pelo WhatsApp, ele é incrível. Muito obrigado, viu, Valnei, pela atenção, pelo prestígio que você tem pela nossa página também. Obrigado, Valnei. Me adiciona no Instagram, Marco Polo Giacomini. Vamos trocar ideia. É isso aí. Você está falando sobre a novela 74.5, Uma Nova Onda. A Larissa enviou uma pergunta para você. Larissa Carla, atriz. Ela disse que ela fez teste para essa novela, mas acabou não passando. E ela também quer saber se você foi convidado ou se você fez teste para entrar nessa novela. Eu fiz teste, foram 2.200 candidatos. Na época era produzido pela TV Plus, que era uma produção independente, foi exibida na TV Manchete. E foram 2.200 atores jovens, né, convidados para poder fazer esse teste. E foi até engraçado, uma situação legal, porque eu tinha chegado 7 horas da manhã no teste, poder fazer o personagem. E, né, lá, inseguro, jovenzinho e tal. E na hora que eu entrei no estúdio para poder fazer meu teste, o Sérgio Thierry, que era diretor, saiu do estúdio. Eu falei, não acredito, na hora que eu vou entrar para fazer o teste, o cara sai. E aí fiz o teste, né? Saí de lá desmotivado, porque eu falei, não, fiz o pior teste da minha vida. Nossa, queimei meu filme. Nem pensava que ia ser chamado para essa novela. Aí chego em casa, passo umas 3 horas, aí na época não tinha celular, não tinha nada disso, o telefone toca, aí falou assim, Marco Polo, eu falei, é ele, Sérgio Thierry. Eu falei, Sérgio? Pensei que era algum amigo passando trote, né? Aí eu falei, fala, Sérgio. Ele falou, estou dizendo que você foi escolhido por Deus. Eu falei, fala sério. Comecei a satirizar, comecei a tirar o mundo do Sérgio, pensei que era trote. Algum amigo, entendeu? Até quando eu desliguei, eu falei, caramba, era o Sérgio mesmo, não acredito. Aí foi escolhido o Murilo Rosa, o Daniel Lobo, que já faleceu, um amigo querido, e o Luigi Baricelli. E eu. E voltando para a Chica, eu queria saber de você. Você parece ser uma pessoa muito amigável, né? Uma pessoa muito aberta, e você fala com muita naturalidade, você se comunica bem, que é o que muita gente está falando aqui embaixo, né? Como você se comunica bem. Obrigado. Existia alguém que você não se dava bem ali nos bastidores? Ou você se dava com todo mundo se dava bem? Não, tinha uma pessoa que eu tentei muita aproximação ali, mas nunca me deu abertura, que foi a Drica. Entendeu? Sempre tentei me aproximar da Drica, mas ela nunca me deu abertura. Talvez porque ela ficasse muito dentro do personagem da Violante, né? Não sei, vai saber, né? Talvez a gente encontre em outra época agora, outra a gente vai ter uma aproximação, ou não, né? Mas a gente não teve afinidade.
Você falando sobre isso, eu me lembrei de algo que um dos atores falou para mim, que antes de ela atuar, parecia que a Avancini não gostava que falasse com ela. E que ela ficava geralmente mais reclusa para entrar no personagem. E isso, você chegou a ver as situações assim, dela realmente assim, tipo assim, não conversa comigo que agora eu tô tentando entrar na Violante, encarnando a Violante, me preparando para fazer ela. Sempre ela tá muito concentrada, né? Porque era um personagem também onde exigia uma interpretação e era uma mudança de patamar na carreira artística dela muito grande. Ela fazia um papel desse e que eu acho que ela fez muito bem, né? Eu acho que ela defendeu muito bem mesmo a atuação e mandou bem demais. Mas sempre ela estava muito mais centrada, concentrada realmente. Agora eu não sei se foi o Vancini que mandava, o que acontecia. Mas mesmo fora do estúdio, como eu falei, às vezes a gente não tinha aproximação. Entendi. Compreendi. E com Del Garcês, que posteriormente, né, seria o Mucamo Paulo. Você chegou a conhecer o Del Garcês nos bastidores ou não? Como é que foi? O Del é um querido. E a mesma coisa, Del. Del a gente conheceu também na relação, né? Fazendo teste, fazendo muita coisa. E quando a gente se encontrou em Chica da Silva, então foi aquela festa, né? Mas o Del, em Chica, por incrível que pareça, foi poucas vezes que a gente teve junto ali. E porque, na verdade, a gente teve mais junto em outros trabalhos, até porque lá no Rio de Janeiro eu tinha o ciclo de leituras Marco Polo, o Festival Curta Noite Troféu Bibi Ferreira. Ele tá aqui! Del, beijo! Desculpa! Tô aqui, Del! Beijo! É um querido. E para mim, eu sempre falo para ele, e eu não esqueço disso. Saiu uma vez na Folha de São Paulo falando que o melhor ator da novela era ele. E eu falei, cara, você é... Porque o cara manda bem mesmo, entendeu? Muito bom. E além de ser um querido, um ótimo parceiro, um amigão. Que ótimo. Ele tá aqui mandando vários abraços para você e tudo mais. Eu amo o Del. O Del é gente fina demais. A gente maravilhoso. Juntávamos, né? Quando tava lá no Rio. Então você não sabia que ele seria seu crush e você seria crush dele no futuro? Até o momento. Ele chegou contracenar, não foi dela. Na verdade, a gente contracenou. A gente contracenou, sabia dessa história já. Eu não. E tá falando que o Del Garcês é muito gostoso. Li aqui agora. Pessoal, vocês pegam leve. E deixa eu te falar. Mas sim, a gente contracenou junto. Gostaria, era ótimo também contracenar com o Del, porque a gente tinha uma química, olhava dentro do olho para fazer as cenas, era muito legal. Que ótimo. Chica da Silva tinha um grupo de figurantes muito grande, havia muitos figurantes, né? Como era a sua relação com eles? Havia aquela coisa de eles quererem tirar foto e tudo mais? Apesar que na época não era muito como tirar foto, mas você se dava bem com os figurantes ou havia aquela separação, atores para cá, figurantes para lá? Cara, assim, eu gosto de gente, né? Sempre me dei bem com as pessoas, assim. Então, assim, até tinha cena de figurante às vezes, porque a gente gravava, imagina, a gente com figurino de época, aquele calor da externa, né? Você muitas das vezes sem um porta-sol ali, alguma coisa. E eu vi os figurantes ralando pra caramba, com aquela fila enorme lá, distribuindo um lanchinho que era uma maçã, um suco, uma banana, alguma coisa assim. Eu ficava pensando, falei, caramba, como a galera rala. E sempre eu estava indo na sala de produção, falando com os amigos produtores e pegando os lanchezinhos e passar para os figurantes, né? Porque eu via a galera tava com fome. Então sempre eu tinha essa relação. E outra coisa que me marcou muito em relação aos figurantes foi que quando a gente teve um acidente, a novela teve um acidente de carro, estava o Matheus Pettinati, o Charles Miller, Luciano Rabelo, o Antônio Pilar e o Altair Lima, estava nesse carro. E todo mundo, foi um acidente feio, né? Onde o ônibus parou e a gente estava voltando da externa de Água Grande e o ônibus não podia ficar parado por causa do engarrafamento, teve que ir embora. Então eu acabei descendo do ônibus para poder ajudar os amigos atores, porque o Luciano Rabelo arrancou aqui as costas, rasgou, né? Feriu tudo, o Matheus Pettinati cortou a cabeça, precisou levar ponto, o Pilar ficou imobilizado, a gente pensava que ele estava paralítico. Então foi um acidente muito feio mesmo.
E o que aconteceu? Só eu que fiquei no acidente, porque todos os outros foram embora no carro, porque o ônibus precisava ir embora para não dar engarrafamento. E quem me ajudou? Foram os figurantes. Porque os figurantes foram chegando, estava vindo depois, atrasado, me reconheceram e foram me dar um help. Porque viram que eu estava agoniado ali, porque eu estava dando conta dos 5 ali, e cada um uma vibe diferente, claro, um acidente feio, foi pesado, uma barra pesada mesmo. E até a ambulância chegar para ir com eles para o hospital, a gente foi para o hospital de Niterói, eu fui ajudar a estar junto dos 5 para poder cuidar dos 5, né? Eles estavam muito traumatizados, mas quem me ajudou, cara, foram os figurantes. Os figurantes vieram uns 30, assim, e que me deram toda a calma, sabedoria, e pedindo para ter calma, paciência, e deram um suporte total. Então, nota 10, figurantes. E eu lembro que você me chegou a contar essa história em off, e era para você estar dentro do carro também, não é isso? Era, esse dia, porque que aconteceu? A gente sempre, às vezes, rachava a gasolina, mas quando saía de... Porque a gente, nessa época, também estava andando muito com o Matheus Pettinati. Então, a gente rachava a gasolina. Então, tinha uma galerinha que rachava gasolina que a gente subia e descia. E esse dia eu estava na sala de maquiagem. Aí, o que aconteceu? Quando eu terminava a minha gravação, eu precisava tirar meus cabelos na parte de trás, que era só na parte de trás que eu colocava. E a maquiadora chegava, a cabeleireira chegava, passava um produto, poder tirar, então demorava a tirar também, era cuidadoso. Alguém do elenco falou assim para mim, chegou para mim e falou assim, putz, o Matheus está perguntando se você se importa, se você não for no carro e Altair Lima aí no seu lugar que ele precisa chegar. Eu falei, claro que eu me importo, eu tenho que chegar no Rio de Janeiro rápido também, entendeu? E assim, quando terminou de tirar, fui procurar os meninos, cadê? Sumiram, foram embora, vazaram e me deixaram. Né? E aí, quando a gente estava no carro, no ônibus da produção, que a gente foi seguir a estrada, a gente tinha acontecido um acidente muito feio, e que a gente parou para ver o que era a nossa turma, o que eram nossos amigos. Entendi. Ô, Marco, o pessoal aqui tá muito animado. Principalmente 2008, tchau, tchau. Tá querendo saber se você é casado e tá só mandando aqui muito abraço, falando que você é lindo e maravilhoso. Obrigado, sou casado, tô super bem, o coração tá bem, tá tudo certo. E obrigado pelo... Respondido, viu? Não... Respondido, viu? Tchau, tchau. Não tô cego, eu tô vendo as mensagens sim, ok? O povo gosta, né? Desculpa, Marco, por ter te cortado. Estão apaixonados por você aqui. Deixa eu falar, eu até preparei aqui, eu falei, eu botei um potinho aqui com chocolate aqui, porque eu falei, quando tiver pergunta amarga, não é que essas foram amargas não, foram maravilhosas. Quando tiver uma pergunta amarga, eu comer o chocolate para ver se dá uma adocicada, né? Botei até agora no chocolate. Obrigado, gente. Muito bom. Marco, eu queria saber de você como é que era a sua relação com alguns diretores da novela. Dentre eles, o Luiz Antônio Pilar, né, que era o segundo ali abaixo do Avancini, na direção geral, né, da novela, Jacques Lagoa e Lisânias. Você se recorda deles? Lembra como é que você tinha alguma relação com eles naquele âmbito ali do seu trabalho? Olha, o Jacques Lagoa também sempre estava lá em casa, né? O Jacques Lagoa era uma das turmas também que sempre estava lá em casa, assim, nas reuniões também. O Antônio Pilar era um gentleman, um cara super elegante, muito legal. E, na verdade, o Elisandro, né, que você falou, eu não lembro, porque quem estava encarregado de fazer direção responsável pelo meu personagem era o Jacques Lagoa. Então, todas as minhas cenas, quando não era Avancini dirigindo, era o Jacques Lagoa. E tem até rumores que ele queria muito fazer esse personagem, que seria o meu, na época, o Zé Mulher. Ele é ator também, né, que ele queria muito ter feito. Falou com a Avancini, esse personagem... Sério? Não, quem sabe é? Uau, que interessante! Que ótimo! Agora falando sobre as cenas, né? As cenas que você fez, chegaram algumas perguntas aqui parecidas, então eu acabei englobando, colocando as perguntas juntas, que é do André Fatobeni.
do Renan de Chagas, e mandaram a seguinte pergunta para você. Algumas das suas cenas foram ao ar? Ou não, nenhumas foram ao ar? Não, teve chamada comigo, né? A chamada que a Manchete fez, comigo, com a Miriam Pires, e anunciando a novela, e depois fizeram esse corte da minha saída e pegaram aquelas cenas até que eu nem tinha. Vocês da novela Chico da Silva captaram aquelas cenas, né? Comigo quase fazendo figuração ali no fundo, com a Giovana, com a Dona Miriam, né? Mas estava o elenco todo ali junto, né? Ou seja, era uma atenção geral porque era enforcamento, Madeus era enforcamento. Então essas cenas todas foram pro ar, né? Só que o pessoal me identificava, não sabia que era eu, né? E depois foi surgir o novo Zé Mulher, o novo Zé Maria, aí passou desapercebido, mas até então era eu no começo, porque não tinha como cortar as cenas. E você chegou a gravar alguma coisa, ou guardar alguma recordação de Chica? Eu guardo tudo, né, meu, de todos os trabalhos, tento guardar tudo, e sempre tenho tudo, o meu orgulho, todos os meus trabalhos, então é minha história, então tudo guardado. Eu percebi que nas cenas que a gente colocou aqui, você tá com uma roupa rosa e todo mundo falando, gente, olha a roupa rosa dele, o casaco, o chapéu. Fora aquela roupa dessa cena, você chegou também a utilizar outros figurinos e como é que você se sentia neles? Eram muito desconfortáveis com o calor de Maricá? Não, assim, claro que desconfortável né, gente? Não adianta falar que não é porque é o maior calor do Rio de Janeiro. Na época, a produção da Manchete não tinha um esquema a gente ia de Kombi, né, para fazer externa, aquela Kombi perrengue, 10 atores ali dentro. Então era uma relação também. Então, o calor de tudo. Mas, como eu tive tempo, no caso, de preparar o personagem, então você tira de letra, né, para poder saber o movimento, a mão, como é, usando aqueles adereços, aqueles figurinos que são mais pesados, né, que tem uma aderência pior para uma movimentação. Então acaba que a gente estuda uma expressão corporal para que ele não deixe que a gente fique totalmente preso. O pessoal aqui está nos comentários empolvoroso, né, falando sobre Rita Ribeiro, naquela época, que hoje é Rita Davis. Você chegou a conversar com ela, conhecia a Rita Ribeiro, que fez, no caso, a Santinha, a Úrsula? Sim, ela foi convidada umas 2 vezes para estar lá em casa, nas reuniões, né? Mas acabava que a gente quase não chamava ela, porque parece que não tinha muita aproximação do Matheus com ela, né? Aí acabava que a gente chamava o Matheus. Eu vi, ele chegou a falar que a relação deles beirava a inimizade, só acontecia mesmo no set, na hora do gravando, que tinha aquela química toda. Não, mas são dois... O que acontece, gente? É qualquer área profissional, medicina, advocacia, tudo, às vezes são um bate. Mas eu gostava muito dos dois. Mas, enfim, o santo dos dois não batia, né? Tá tudo certo. Entendi. Ao longo da trajetória do José Maria na novela Chica da Silva, o Guilherme Pira fez várias cenas de nudez, e ele até contou que uma delas foi muito desconfortável, na verdade 2 delas pra gente ele contou em live, que é uma que ele tinha que passar uma jiboia no corpo dele, ele estava nu ali, e a outra que ele tinha que correr nu pelo arraial, né, que ele estava sendo humilhado. Pensando no Marco Polo daquela época lá, de 1996, desculpa, essas cenas para você seria tranquilas, cenas de nudez, ou você acha que seria um tanto difícil para você, como psicológico daquela época, em fazê-las? Não, eu não tenho problema nenhum com cena de nudez, não. Já fiz filme onde eu fiquei totalmente nu, filme com a Isabelle Adjani, e vários trabalhos que eu fiz que eu tinha que ficar nu e fiquei nu, não tinha problema. Mas essa cena que o Piva fez, que ele está falando aí, que tinha que correr no arraial, né? E eu cheguei a receber, mas não cheguei a gravar. E eu fiquei totalmente em pânico, porque era o Zé Mulher correndo pelado, não sei se ele estava segurando 2 galinhas ou 4 galinhas, escondendo a genital dele pelo arraial. Gente, eu tenho um pavor de galinha, eu tenho pânico de galinha, eu tenho trauma de galinha. Já fui bicado uma vez por galinha. Então você imagina eu sabendo que ele tem que estar nu, pelado, com 4 galinhas na mão, perto do meu órgão genital.
como é que eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso só de imaginar que eu ia fazer a cena. Mas acabou que a cena eu não gravei. Nossa, eu imagino a tensão. Marco, nós chegamos no momento de falar o que muita gente está querendo ouvir. O tchau, o 2008 tchau tchau tá aqui empolvoroso me falando toda hora. Gente, calma, tudo tem o seu tempo. E a gente gostaria de ouvir da sua boca como foi a questão da sua substituição, porque o Piva falou de uma maneira muito superficial, o Fernando Vieira também comentou a respeito, mas a gente queria ouvir de você. Por que você houve essa substituição de você pelo Piva? O que aconteceu nos bastidores de Chica da Silva que você não continuou como José Maria? Bom, isso é uma coisa muito interessante porque eu nunca falei isso publicamente. Então, eu volto a falar. Eu escolhi o espaço de vocês para poder estar falando a minha verdade, o que aconteceu. E, então, assim, mediante toda essa pressão psicológica que a gente estava enfrentando na novela Chica da Silva, imagina eu com 23 anos de idade, sair de uma carreira de cinema, onde tinha todo um cuidado com a iluminação, com o som, com a sua passagem, o diretor chegava com todo o cuidado para poder falar o que você tinha que fazer, interpretar. Então, estava acostumado com essa leveza. Então, de repente, cheguei numa novela, onde tinha um personagem que ele cresceu pra caramba. E eu desempenhando aquilo e vendo meus amigos e ouvindo dos meus amigos tudo que estava acontecendo, chegou um momento da minha vida que eu comecei a me questionar, né? Que eu comecei a falar, será que essa escolha que eu fiz é muito legal? Até porque muitas pessoas começaram a comentar que eu não queria minha imagem ligada homossexual, né? Vários comentários, assim, como tem na vida, né? E nada disso é verdade. Eu simplesmente foi um processo de acontecimento. O tempo foi acontecendo, passando as gravações, e eu me sentindo não confortável em estar naquele trabalho fazendo o que eu me propus na vida fazer bem feito, com dignidade. E chegou numa sexta-feira que eu tomei a decisão, falei assim, eu não vou fazer mais essa novela. E foi quando eu comuniquei com a Vancini. Até então, a gente tinha um clima de gravação que a gente se conversava muito pelo olhar. Então, nessa semana, eu já olhava para ele, não deixava nem me dirigir, na verdade, né? E ele sentia isso aí do estúdio, né? Então o pessoal brincava e falava assim, Marcos, você conseguiu colocar o Vancini para fora do estúdio. E a gente entendia, né? A gente olhava e sacava a energia do outro. Então eu comuniquei com ele com todo respeito, porque o Vancini, um ídolo, né, da televisão, tudo, e uma oportunidade dessa da vida que ele me deu, tão jovem, e uma gratidão da vida que eu vou levar por ele ter me oferecido esse personagem. Eu cheguei também com toda abertura, com toda a verdade para ele, e abri meu coração e falei, assim, não estou à vontade para fazer esse personagem, por esses vínculos, estou me sentindo pressionado, porque não é assim que eu trabalhei no cinema, e muita pressão psicológica, muita coisa acontecendo, então não quero fazer esse personagem mais. E até então, o que aconteceu? Para mim, o impasse foi muito grande, porque já estava comigo na chamada no ar. E essa decisão era uma decisão muito... Mas ficou martelando na minha cabeça assim, bicho, como é que eu vou ficar 1 ano e meio, 2 anos gravando a novela, nessa pressão, tendo que acordar e sabendo passar por tudo isso todos os dias, né? Eu não precisava financeiramente na época, né, dos trabalhos, estava tranquilo, estava bem, estava na fase boa profissional. Eu acho que precisava divulgar o meu trabalho para o grande público, ter um reconhecimento do público, mas eu fiz uma decisão do coração, uma decisão onde eu não quisesse ter minha paz. E eu comuniquei numa sexta-feira. No sábado, ele falou assim, te dou 24 horas para você repensar. Eu falei que ele inclusive queria voltar para estudar na Escola de Cinema de Cuba, que era do Gabriel Garcia Marques, que eu tinha feito um curso profissionalizante lá, eu queria voltar, então seria o momento de eu refletir. Ele falou, vamos fazer o seguinte, em 24 horas você vai me dar a resposta definitiva da sua vida. E foi o que aconteceu. No sábado a gente tinha uma externa. Nessa externa nossa, era uma cena que era noturna. Então estava a Thaís, e a Thaís estava gravando direto. E eu sabia que eu não ia gravar, porque eu não queria gravar. Então eu passei pela sala de figurino, coloquei meu figurino, maquiagem, as meninas da maquiagem fizeram meu cabelo, e a Thaís gravou outras cenas.
E naquele set lá de Maricá tinha uma mesa de ping-pong, para os atores jogarem, né, tivesse lá. E eu fui com o Murilo, com a Maria Clara e eu acho que a Carla Cabral, a gente fez dupla para jogar ping-pong também. E ficamos jogando ping-pong. Naquele momento eu já sabia, falei, não vou gravar, não quero mais gravar, não. E eu tava com um caixinho, tô jogando, fazendo palhaçada, o Murilo rindo. Ninguém sabia de nada até então, não comentei com ninguém. E meu cabelo todo caiu, né? Porque tinha cachinhos, né? Eu lembro que a maquiadora chegou, a cabeleireira chegou, me esporro danado, como você faz isso comigo? Desmontou o personagem, né? E eu, tipo assim, né? Não vou gravar, não vou entrar no estúdio. Eu já sabia disso, porque você me perguntava, eu ia dar a mesma posição. E foi quando eu dei a mesma posição sobre essa questão. Ele falou, então, quero que você esteja na segunda-feira, vou chamar outro ator, para você passar o bastão, você não comenta nada com ninguém e deixa que eu vou te chamar, você faz quando você vai gravar. Segunda-feira eu vou te chamar aqui na sala para a gente trocar um ator que vem te substituir. Eu falei, beleza. Cara, foi um alívio tão grande, parece que eu tirei um peso. Eu não podia comentar com nenhum dos meninos, né, dos atores, embora eu tinha aproximação com vários deles, a Giovana, que é a minha grande amiga, né? E fiquei na minha. Aí na segunda-feira fui, de acordo com o que ele pediu, para poder ir gravar. E chegando lá, fiquei na sala de maquiagem. Aí a Silvana, que era produtora de elenco, falou, a Vancini quer falar com você. Quando falava assim, a Vancini quer falar com você, ele tremia, né? Aí todo mundo já ficou tenso, né? Quem vai falar com o Marco Polo? Aí já começou os rumores, já começou as coisas, né? Aí todo mundo ficou tenso e vai sair, vai tirar ele da novela. Aí fui para a sala dele conversando, ele falou, olha, já vem outro ator, é o Piva que vai fazer. Quando ele falou que era o Piva que ia fazer, eu fiquei achando super legal, porque o Piva ia fazer um personagem que era um dragão antes, depois ele aceitou, por conta eu acho que ele ia fazer uma peça, e a agenda dele não bateu, e acabou que ele desistiu. Eu já conheci o Piva lá do set, do bastidores, né? Não era próximo dele, mas a gente trocava, né, a respeito, colega de trabalho. Então, fiquei super feliz, pelo menos é um cara que eu conhecia. E ele falou, então, o Avancini foi muito legal comigo, ele falou assim, vamos combinar o seguinte, você vai falar, isso vai surgir um bafafá na imprensa, e todo mundo vai te procurar para saber sobre isso, então você vai falar que você desistiu porque você vai estudar em Cuba, que você vai fazer isso, e você estuda lá, quando você estiver com a cabeça fria, você, quando voltar, tudo certinho, eu te coloco na novela você fazendo um dragão contrabandista diamante na novela. Vou manter seu salário, sua contratação, vou manter seu nome nos créditos. Ele foi muito legal, ele foi muito generoso comigo, ele foi muito bacana. Por isso que as pessoas perguntam como o nome do Marco estava no crédito, pela generosidade do Avancini, por ele ter entendido esse lado, né? E hoje eu entendo a situação dele, da pressão, porque jamais se teria como dirigir uma novela nesse porte, nesse tamanho, nessa atmosfera que a novela... Se não fosse sob pressão, se não fosse dando porrada na galera, assim, porque não tinha tempo de passar a mão na cabeça. Era, né, paulada. Então foi isso, foi uma decisão de escolha. E sou grato a ele porque ele manteve o contrato comigo, manteve meu nome no crédito e deu tudo certo. Marco, você falando sobre isso, me veio na cabeça outras coisas que eu vi de outros atores também, né? Sobre essa necessidade que o Avancini tem de que houvesse uma atenção para que o foco ficasse no olhar de vocês, que vocês passassem verdade no olhar, e de certa forma vocês estivessem, digamos assim, mais dentro do personagem. Aconteceu com você algum momento em que o Avancini, ou a direção em geral, pesou a mão, tipo assim, exigiu mais de você do que deveria? Porque algumas coisas que a gente leu, outras coisas que eu vi, era comum de haver, tipo assim, você não está fazendo isso certo, e você já, né, não parece que nem entende o que está fazendo. Parece que o Avancini não existia essa coisa de, ele é um ator muito conhecido, então ele vai ter um tratamento X. Ele não é tão conhecido, vai ter um tratamento X. Não. Ele tratava todos de uma mesma maneira, mas sempre mantendo essa tensão. Com você, aconteceu da mesma forma? Claro, lógico, várias vezes, com todos os atores. Eu acho que não teve um que não passou por isso, né? Mas tinha alguns atores que ele pegava mais em pé, né?
Comigo, mediante as coisas que eu ouvia, nem era tanto, né? Então, mas tinha essa pressão o tempo todo. Então, imagina você, 23 anos de idade, você vendo aqueles grandes nomes da televisão ali do seu lado, e de repente sendo pressionado, né? Até humilhado também, de várias formas, como ele falava também de várias coisas, como ele se posicionava. Então você falou, cara, o que eu tenho que esperar nessa história? Né? Você está fazendo com fulano, comigo não tem nada a perder, vai fazer de primeira. Então teve uma cena que a gente foi fazer, que foi muito legal, hoje a gente ri, né? Porque hoje era vontade de chorar. Uma cena de externa, tava a dona Miriam, Giovanna e eu. Então a Miriam falava, Giovanna falava e eu falava. Aí na hora que nós terminamos, e era uma cena que era a cena de abertura, né? Sendo todos os personagens juntos, até aquelas cenas. A gente estava como se fosse na posada, então estava lá em cima, né? Nossa posada, o cenário fictício, né? E estava Giovanna e Miriam. E a dona Miriam falava, Giovanna falava e eu falava. Na hora que nós terminamos, eles saíram aos berros no microfone para todo mundo ouvir, os figurantes ouvindo, falando, Dona Miriam, você está parecendo uma velha! Aí a Dona Miriam, mas o que eu sou? Sabe, tudo espirituosa. Giovana, minha filha, você está muito ruim! Desse jeito você não vai nem até metade da novela! Falei, pronto, ferrou. Você falou que a Dona Miriam é desse jeito, você falou que a Giovana, que era a protagonista da novela anterior, Tua Cara Grande, desse jeito, comigo eu tô ferrado. Marco Polo, sua vaca! Entendeu? Até hoje eu não sei o que significa isso, sua vaca, né? Até hoje estou buscando sentido da sua vaca, né? Aí eu não encontrei, né? E os meninos até depois sacaneando no set, falando, sua vaca, sua vaca. Então, assim, era o método de trabalho dele, né? A forma que ele encontrava para fazer para fazer com que todo mundo ficava tenso, né? Que é uma novela tensa, né? Então, uma vez a gente estava na sala dos atores, imagina, 77 atores, estava no merda, todo mundo feliz, estava na novela, a gente chegou aquela barulheira toda, ele apareceu, ele botou ordem ali, falou, não quero barulho aqui, não tenho, o ator tem que ficar calado. Ele tem a razão dele, ele tem um método dele, que é admirável também. E opta quem quer participar, quem precisa, quem não quer, quem está afim, quem quer dar continuidade a isso. E a opção foi não dar continuidade. Houve alguma cena que ele pediu para você repetir mais de uma vez, várias vezes, por não estar da maneira como ele queria? Ah, claro, teve. A chamada da novela que botou no ar, por exemplo, ele pediu várias vezes para eu fazer aquela cena ali e dirigir, porque até então eu tinha pedido para ele para poder me dirigir, né, para poder me orientar, não sabendo de ângulo de câmera, e era a câmera estava de baixo para cima, então eu fazendo com o meu rosto de cima para baixo, né, pensando que a câmera, e ele queria totalmente o oposto, queria que eu olhasse para o céu, né, então ele não fala assim, mas Marcola, olha para cima, não é? Porra, olha para cima, né? É mais pressionado, você já viu? Então várias vezes, claro, normal, assim como vários atores. E você vendo hoje as cenas do Piva, como você qual era a diferença do José Maria que ele criou e do que você estava criando naquele momento? Quais são as principais diferenças, na sua opinião? Não, é o que eu falei, o Piva, eu acho que ele fez um grande trabalho, ele se defendeu muito bem, porque imagina pegar um personagem daquele porte, daquele tamanho, de um dia para o outro. O Piva teve, assim, sabe, um dia para poder se preparar para isso. Então não tinha como brincar, ele teve que fazer. Então eu admiro muito do que ele tenha feito, porque ele foi um sucesso, até porque, como eu falei, era um personagem mais leve, mais cômico, e podia brincar com essa história. E a diferença é aquilo que eu falei, porque teve um estudo, né? Então eu preparei para estudar, para fazer diferenciado. Então o que eu quis dizer naquela declaração do que eu fiz como moleque e o Piva com trejeitos, era porque eram totalmente visões diferentes, uma coisa ligada à história, só que o Piva teve a sorte de não ser cobrado pela história, de poder fazer o que ele quis, porque só tinha de um dia para o outro, e fez magnificamente bem. Por isso que eu falo que o universo conspira as coisas de um modo muito legal. Então, de uma certa forma, não era para eu ter levado ele até o final, era para ser do Piva, como a mãe da Thaís Araújo me falou uma vez, uma Mercedes, falou, Marcola, às vezes você é muito novo, às vezes a gente não entende as coisas, as peças de xadrez são mudadas no tabuleiro e tem que mudar de alguma forma para você ver o porquê desse acontecimento lá no futuro, que você vai entender. E foi o que aconteceu comigo.
né? Então, lógico que muita gente, quando eu saí, que foi caloroso comigo, os amigos, e vieram me abraçar e falaram, poxa, não acredito que você está mandando embora. Outros, pô, você saiu por quê? Eu falei, não, gente, calma aí, tá tudo certo. Não, se a gente mandou embora, eu falei, não, gente, tá tudo certo. Porque, né, o pessoal ficou tenso, com medo de ser a próxima vítima, né? Todo mundo trabalhando sob tensão, então rola esses rumores, essas falações. E Dona Miriam foi lá na Vancini, na sala dele, bonitinha. Foi lá e falou, se o Marco Polo sair da novela, eu saio. Entendeu? Aí com a Vancini foi falar que eu queria sair. Aí que ela se acalmou, foi falar para ela que era uma decisão minha, calmei os ânimos, todo mundo lá. Então eu tive esse carinho da galera me abraçando, me prestigiando. E me senti forte por isso. Porque se não fosse essa minha decisão, eu não teria feito milhões de trabalhos que depois eu fui fazer para o mundo afora, coisas que foram representativas, coisas que eu escolhi para estar aqui na minha vida que eu tenho hoje, paz, tranquilidade, com sabedoria, procurando evolução humana, tá na praia, tá na cachoeira, tá na fazenda, qualquer lugar, mas vivendo, porque o tempo é o meu tempo, eu sou dono do meu tempo. Isso que eu quis sempre na minha vida. Certo. Juntando aqui as perguntas dos nossos seguidores mandaram para a gente, você respondeu a pergunta do Janderson Adassa e da Hortência Gomes, que perguntaram sobre sobre sua substituição. E a Joy Santos e também a Nilza aqui nos comentários perguntam para você se você chegou a se arrepender dessa decisão. Não, gente, em nenhum momento me arrependi. Eu sabia que a novela ia ser sucesso. Eu sabia que o personagem ia ser sucesso. Porque você fazer um homossexual de 1750 não tem como não ser sucesso, né? E o Piva defendeu brilhantemente. E muito do que vocês pensam, Marco Polo deve ter torcido para o Piva se ferrar. De jeito nenhum, de maneira alguma, porque quanto mais ele brilhava, mais ele levantava meu nome para contar a história, para saber que um dia eu fui parte dessa história, que um dia eu estive lá também, né? Se o personagem não existisse, o Zé Mulher, se o Piva tivesse feito feio, eu não ia estar aqui com vocês hoje na live, poder conversar sobre isso. Então, graças ao sucesso do Zé Mulher, graças à interpretação do Piva, que foi magnificamente bem, foi elogiado, foi super bem criticado, e eu aplaudo porque foi muito bem defendido. Certo. Eu tive a honra de conversar com a Luzia Avelar. Ela seria a Chica, né? Ela foi a primeira escolhida, assim como você foi o primeiro escolhido para ser o José Mulher, e ela também foi substituída, né, nesse momento. Você chegou a conhecer a Luzia Avelar, você ou não, ou posteriormente vocês chegaram até algum encontro e falar sobre Chica da Silva? Não, não conheci ela não. Porque quando eu entrei, igual eu falei, não tinha nem Chica da Silva, né? Você tinha Zé Mulher, mas não tinha Chica da Silva. Então demorou, tinha rumores que ia ser Simone Moreno, uma cantora, né? Uma outra atriz, que não lembro do nome dela. Então, assim, a Thaís foi... Eu já estava gravando, já estava fazendo cena, não tinha a Chica, né? E a Thaís foi chamada de última hora pela Vancini. Ela tinha feito a Caia Grande, né? Fazia o personagem lá, a Vancini aproveitou e chamou ela. Foi uma escolha também certeira, né? E você não chegou a contracenar em nenhuma vez com a Thaís Araújo? Não, contracenei com a Thaís, sim. Contracenei, sim, claro. Cheguei a contracenar. Você se lembra de alguma cena que vocês fizeram juntos? Nós fizemos uma cena do enforcamento, né, que teve do Amadeu, que a gente fez junto, então a gente sempre estava junto, porque eu tinha que... O Zé Mulher, ele era... ou seja, não tinha como cortar minhas cenas, porque já foi substituído, mas já mostrava ele várias vezes, até porque a dor que ele sentia da Chica estar passando por aquela situação, né? Então tinha muito mais cenas dele, mas como eu desisti do papel, resolveram cortar, claro, e para esperar o Piva gravar, para entrar em outras cenas, e não tinha como me tirar daquela figuraçãozinha que apareceu, porque não tinha como cortar, que era muita gente, não tinha como regravar, então deixava para passar desapercebido. Mas tinha uma cena, a gente trocava, ele ficava com pena da Chica. Mas vocês não chegaram a ter diálogo, os dois juntos? Chegando uma cena que a gente teve na cachoeira. A gente fez uma cena da cachoeira. Ela foi abusada e ela estava na cachoeira se limpando. Uma cena cachoeira, entendeu? Uma cena cachoeira. Teve outras. Oh, que legal. Teve outras.
O Gui mandou uma mensagem aqui para você, na verdade uma pergunta, né? Se houve algum momento hilário ou desastroso nos bastidores de Chica com você? Ah, sempre tinha momentos hilários, sempre tinha momentos desastrosos, né? Sempre. Mas hilário, poxa, hilário eu vou colocar a situação. O Hilário é a situação que eu contei da Giovana comigo, com a dona Miriam, a gente gravando, né? Eu ensinei aos berros, né? Na coisa, e falando da dona Miriam que era velha, a Giovana que ia continuar na novela, e eu que era uma vaca. Então, assim, é hilário, estava sendo hilário, né? E ao mesmo tempo também é desastroso, né? Você ouvir aquilo, te dá uma insegurança tão grande, porque você está no meio de todos os seus atores. Isso acontecia com qualquer ator, qualquer gente. Está no meio de todos os atores, cidade cenográfica, um figurante. Né? Parece que é um desrespeito tão grande, uma humilhação tão grande, né? Tira o seu chão, né? Tira o seu mérito. Então, não é legal. Então, acho que essa é uma cena desastrosa também, ao mesmo tempo sem nada. Verdade. Enquanto você estava falando aqui, está surgindo um bafafá aqui nesses comentários que eu vou te contar, viu? Pessoal, vamos nos conter, certo? Algumas coisinhas aqui. A gente pega... Tiago, pega leve, por favor. Vou até comer chocolate. Come chocolate. Pessoal, vamos nos conter, ok? Ok? Menos aí os hormônios. Mas me veio, enquanto eles estavam numa discussão aqui nos comentários, que o Matheus Pettinati chegou a falar que tinha algumas pegações lá, que o elenco era grande, então as pessoas às vezes se conheciam, né? E você chegou a ver algum momento, esse momento de interação maior entre as pessoas? De fato, surgiram alguns casais durante o momento que você ficou ali durante a produção? Ah, claro, gente, sempre surge, né? Não tem como, na produção, vinham com os hormônios aflorados, solteiro. Então sempre surge, né? Sempre tem alguns casais que se formam, algumas... Mas de boa, normal, tranquilo. Isso faz parte da natureza humana. Né? O pessoal sempre brinca, fala assim, a vida do ator, o ator faz muito isso, o ator, gente, qualquer um faz, a natureza humana, né? Apenas a vida do ator é mais forte, todo mundo fica sabendo o que acontece na vida dele. Seres humanos. Então, imagina agora um bando de jovem, hormônio florado, né, feliz de estarem juntos na novela, se conhecendo e tendo uma química um com o outro de repente. Por que não? Então tá tudo certo. E como você, chegou a gostar de alguém do elenco de Chica ou não? Eram todos amigos? Não, nunca fiquei com ninguém de trabalho, não. Que eu me lembre, não. Principalmente Chica, né? Mas de trabalho, não. Sempre fui muito mais focado no trabalho, assim, linkado no trabalho. Certo. A novela ela foi reprisada no SBT e você chegou a acompanhar essa reprise? Ah, cheguei, claro, cheguei. Vi a chamada diferente lá. Recebi também pelo SBT, claro, todos os atores receberam. Mas você acredita que eu fiquei impressionado com os seus seguidores, com os fãs da novela Chica da Silva? Tem pessoas falando que assistiram a novela 10 vezes, 12 vezes, 8 vezes. Falei, caramba, que turma que eu vou enfrentar. Gente, obrigado pelo carinho, porque até agora vocês foram muito bacanas aí comigo. Mas eu não assisti nem ela inteira, né? Porque quando eu comecei a assistir, fui para a Clube, depois que eu voltei. Então, não assisti nem ela inteira, então não posso nem falar dela toda. Vi espaços, gostei muito. Excelente fotografia, excelente direção, né? É que eu falei naquele texto, é uma obra-prima para quem assistia, né? Porque o clima deu um mico, dava o céu. Então, deixei bem claro isso. Então, para quem vê, realmente é uma obra, sem dúvida alguma. Em caso de remake, hoje nós estamos tendo o remake de Pantanal aí. Se houvesse de Chica, você gostaria de participar desse remake? E se sim, qual personagem você gostaria de fazer? Essa pergunta da Mônica Beckham e do Viagens no Brasil. Claro, eu acho que sim, merece um remake, sim. Tem que ter um remake, é uma novela totalmente atual, né? Fala de coisas atuais. Agora, qual personagem que eu gostaria de fazer? Não sei, não parei para pensar porque eu não vi todos os personagens. Qual que tem um senhor, assim, quase 50 anos? O que você acha, Thiago? Não, você não precisa fazer exatamente de 50 anos.
Aí eu não sei o que eu posso fazer mais, né? Você pode ser o Martim. Não, o Martim era novão, bonitão. O Martim tinha 23 anos, Murilo Rosa, entendeu? Tinha 23 anos também. Mesmo... Porque o Murilo começamos junto, ele é de Brasília e eu de Goiânia. Então a gente foi junto, chegamos com diferença de 10 dias no Rio de Janeiro. Então a gente estava em todos os testes também, né? Então a gente tem a mesma idade. Aqui o pessoal falou Jacobino. Jacobino, acho que você não combina com o Jacobino, não. Você lembra do Jacobino, Altair Lima? Lima, lembro. Ótimo, muito legal. Muito bom, amarradão. Entendeu? Excelente personagem. Pois é. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Nós estamos encaminhando para o final da nossa live aqui com o Marco Polo. Subiram muitos comentários, eu não consegui ler todos, obviamente, mas eu quero agradecer por todos que estão participando da live. Para terminar, Marco, eu gostaria que você falasse sobre a atualidade, que é a pergunta da Carla Almeida e do Viagem no Brasil. Eles querem saber o que você tem feito atualmente e se você continua atuando. Gente, eu estou numa vida tão de paz, tão tranquilo. Eu tenho a minha empresa, que é a Marco Polo Designer, né, que a gente faz acessórios. Então, a gente fornece para várias produções de televisão e a gente patrocina vários espetáculos de teatro, várias coisas também. Inclusive, a primeira temporada do Vai Que Cola e do filme Vai Que Cola foi tudo nosso. Tem a GMP, que é do grupo Marco Polo, que a gente chama da Garagem das Artes, que é um cenário onde tem vários produtos retrôs, vintage, com obras de artes. A gente comanda também. Tem o Buda Pub Privé, que é um espaço temático que eu criei para receber meus amigos em Goiânia. Eu estou ficando em Goiânia, e até porque eu sou de Goiânia. E comecei minha carreira artística lá atrás, lá em Morrinhos, Goiás, quando eu fundei o Jornal Liberal, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu estou na vida tranquila, estou comandando esses meus negócios, mas tudo na beleza, na paz, para ter tempo, meu tempo, para eu poder estar na minha praia, para eu poder estar na minha cachoeira, na fazenda, para poder andar de ver o pôr do sol, namorar, fazer o que eu quero, o tempo me permite. E mais fora isso, depois eu fiz vários outros trabalhos no México, fiz trabalho na Itália, fiz trabalho na Espanha, filmes, produções, sempre agitando, sempre quando aparecer uma coisa legal, seja tranquilo, fazendo. Que ótimo. O sucesso te persegue, né? Fico muito feliz de saber sobre todas as coisas que você tem feito, Marco. Durante essa live, se caso houve algo que você gostaria de falar e não foi abordado, eu gostaria de dar o tempo para você falar antes da gente terminar. Tem algo que você gostaria de falar ou algum recado que você gostaria de mandar? Não, eu queria primeiro agradecer o carinho de todo o seu fã, agradecer o Guilherme Piva por ter feito esse trabalho com uma magnífica expressão, interpretação, verdade no que ele propôs. Agradecer todo o pessoal do elenco, que sempre teve muito carinho comigo quando mencionava meu nome, falar sobre o que tinha acontecido, porque sempre surge fofoquinha, rumores, nunca se sabe o que é a verdade. Então, eu acho que os amigos me defenderam, sempre cuidado, colocar o que falar de mim nas entrevistas. Isso foi muito legal. Vou dar um beijo para a galera de Morrinhos, de Goiânia, para todo mundo que está assistindo, os fãs aí, me seguirem no Marco Polo Giacomini. Obrigado por seguir o fã do Marco Polo. Beijo para as meninas que cuidam do fã do Marco Polo. É isso, Thiago. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Parabéns. Vamos convidar aqui o Piva a fazer uma live junto para a gente se divertir também, que a gente marcar, nós três aí, para o público, né, os fãs dele. Tem a galera que são fãs aí e querem acompanhar e fica defendendo. Até quando surgiu o meu rumor, o pessoal, eu preferi o Piva, ele não tinha um cara melhor, né? Então é isso, vamos brincar, vamos divertir, vamos alimentar os seus fãs aí, Piva. Vamos estar na live junto aí. Tá convidado, nós três. Eu, você e Thiago. E os fãs, nós quatro. Exato, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, vocês ouviram, né? Então agora é o momento de ação de vocês. Vai lá, marca o Guilherme Piva nessa live. Eu vou salvar a live. Marca ele, deixa a mensagem lá. Piva, queremos você na live junto com o Marco Polo. Não se esqueçam de fazer isso, porque essa é a força que vocês têm aí. Tá do outro lado aí. Vocês podem fazer as coisas acontecerem. Marco, eu quero te agradecer porque durante essa semana, na verdade,
iniciamos há 2 semanas e meia, mais ou menos, a nossa conversa, né? A gente se conheceu depois que eu te mandei uma mensagem, através também do seu fã-clube, que eu quero pedir que todo mundo possa também acompanhar. Vou deixar o link também na descrição da live, que são as meninas que gerenciam esse perfil de fã-clube seu, que elas são maravilhosas, super atenciosas também. E eu fiquei muito feliz de conhecer. Amo vocês, Júlia e Juliana. Sim, um abração, um beijão para elas. E eu sou muito grato de ter te conhecido durante esse tempo. Foi, obviamente, de uma maneira muito superficial, mas o pouco eu vi uma pessoa muito, com um coração muito grande, né? Uma pessoa com uma humildade muito grande, uma hombridade muito grande. Foi esse tipo de energia, né, de adjetivos que você passou para mim através digamos assim, do digital, né? E te conhecendo agora um pouco mais, né, te vendo falar, você me parece uma pessoa muito transparente, consegue transmitir para a gente essa verdade sua. E eu agradeço de coração mesmo, sabe que a nossa página está aberta para você, caso queira fazer qualquer tipo de divulgação das suas marcas, ou em outro momento fazer outra live com a gente também, estamos super abertos. Eu falo isso em nome de todo mundo, eu tenho certeza que eles endossam a minha palavra. E se precisar da gente, não hesite de nos chamar, ok? Que nós queremos também te ajudar e te agradecer pela sua bondade, sua atenção conosco e apoio também. Pessoal, então, carinho, meu eterno carinho para vocês, minha gratidão por tudo. E digo que você é um cara iluminado, um cara inteligente por fazer com que essa história Chica da Silva não morra. É raro uma novela ter esses seguidores todos participando intensamente em tudo, seguindo, né? O ex é mulher, todo me seguindo. O que gente foi me seguir, comentar, os parabéns, falar, lavar o detolar. Teve muita coisa, né, nesse meio tempo. Eu parei. Perdão. Alguém me ligou, você acredita? O quê? Alguém me ligou. Sério? Alguém te ligou? Atender, você fala, tô em live aqui, cara, tá louco? Não quero falar com ninguém. Perdão. Mas é isso. Pode continuar, Marco. Só gratidão, gente, por tudo. Muito obrigado pela parceria com a novela Chica da Silva. Espero que vocês possam participar mais um pouquinho da minha vida lá no @MarcoPoloGiacomini, no @fã-clube Marco Polo. Estarem lá para conhecer um pouquinho mais da minha vida. Como eu falei, minha vida é tranquila, é simples, com tranquilidade, com natureza e com tempo, com o meu tempo. Então, espero que vocês também sigam a vida e que o coração faça o que vocês têm que fazer. Marco, um abraço para você, muito obrigado por tudo. E não se esqueça da gente. Precisar da nossa página, estamos aqui, tá? O pessoal tá falando que Violante entrou na live. Manda um beijo para ela. Violante me ligando. Beijo, pessoal. Tchau, obrigado. Marco. Muito obrigado. Beijão. Beijo. Tchau.